Há um nome que o século XX não conseguiu enterrar por completo. Um nome que provoca desconforto, fascínio e terror na mesma respiração. O historiador Ian Kershaw dedicou 30 anos de sua vida a estudar este homem, produzindo a biografia mais exaustiva já escrita sobre ele. 2 volumes, mais de 2.000 páginas, baseados em uma quantidade de fontes primárias que nenhum biógrafo anterior havia reunido. E mesmo assim, Kershaw admitiu que há coisas que simplesmente não se podem saber. Há buracos no registro histórico que não são acidentais. Alguns documentos desapareceram, outros foram destruídos deliberadamente. E há aspectos da mente e do corpo de Hitler que a medicina, a psiquiatria e a genética moderna rodearam sem conseguir penetrar por completo. Em 7 de junho de 1837, em uma pequena fazenda da aldeia de Strones, na região de Waldviertel, ao noroeste de Viena, uma mulher solteira de 42 anos chamada Maria Anna Schicklgruber deu à luz um filho ilegítimo. O espaço para o nome do pai na certidão de batismo ficou em branco. O sacerdote escreveu uma única palavra: ilegítimo. Esse menino chamou-se Alois Schicklgruber. Foi o pai de Adolf Hitler, e a identidade de seu pai biológico nunca foi estabelecida com certeza. Durante décadas, esse espaço vazio no registro paroquial de Döllersheim foi um dos segredos mais incômodos do Terceiro Reich. Hitler nunca soube com certeza quem era seu avô biológico. Tampouco soube seu pai. E os historiadores que rastrearam o assunto durante 80 anos também não chegaram a uma conclusão definitiva, embora tenham descartado vários candidatos com evidência suficiente. Há 3 candidatos principais que a historiografia examinou. O primeiro é Johann Georg Hitler, um fazendeiro errante da região de Waldviertel, que se casou com Maria Anna Schicklgruber em 1842, 5 anos após o nascimento de Alois, sem nunca ter reconhecido o menino em vida. Morreu em 1857, sem ter assinado nenhum documento de paternidade. O segundo candidato é Johann Nepomuk Hitler, irmão mais novo de Georg e, portanto, cunhado de Maria Anna, que nos anos seguintes acolheu Alois sob sua proteção e lhe deixou uma parte significativa de suas economias como herança. O terceiro é um homem chamado Leopold Frankenberger, supostamente judeu, residente em Graz, cuja existência como candidato foi proposta pelo próprio Hans Frank, o governador-geral nazista da Polônia, durante os julgamentos de Nuremberg, em 1945. Esta terceira hipótese foi a que teve mais repercussão pública durante décadas, mas os historiadores modernos a desmantelaram sistematicamente. Os judeus haviam sido expulsos da Estíria, a região onde fica Graz, no século XV, e não foram autorizados a retornar até a década de 1860, várias décadas após o nascimento de Alois, em 1837. A busca documental de um Frankenberger nos arquivos de Graz do período correspondente não produziu nenhum resultado. A conclusão do historiador Ian Kershaw é direta. A história de Frankenberger é uma invenção, provavelmente construída por Frank para seu próprio benefício político no momento em que tentava negociar sua situação em Nuremberg. Mas a pergunta sobre o verdadeiro pai biológico de Alois continua aberta. O que realmente aconteceu, e isso está documentado, é que em 1876, quando Alois já tinha 39 anos e era um funcionário de alfândega estabelecido, apresentou-se perante um pároco em Döllersheim com 3 testemunhas e declarou sob juramento que seu pai havia sido o falecido Johann Georg Hitler. As 3 testemunhas assinaram uma declaração juramentada. O sacerdote, de forma irregular do ponto de vista canônico, modificou a certidão de nascimento de um homem que usava outro sobrenome há quase 40 anos, e dessa maneira, Alois Schicklgruber tornou-se legalmente Alois Hitler. O problema jurídico e histórico é evidente. Johann Georg Hitler estava morto há 20 anos e nunca havia assinado nenhum reconhecimento de paternidade em vida.
porque Johann Nepomuk Hitler pressionou por essa mudança precisamente em 1876. O historiador Werner Maser encontrou documentação de que, nesse mesmo ano, o administrador da propriedade da mãe de Alois lhe transferiu 230 florins. Alguns investigadores sugerem que a manobra foi uma combinação de herança pendente e necessidade familiar. Outros propõem que o verdadeiro pai biológico de Alois era o próprio Nepomuk, que havia cuidado do menino durante anos enquanto Georg vagava, e que a declaração de 1876 foi uma forma de legalizar o sobrenome sem revelar a verdade completa. A própria grafia do sobrenome é um mistério menor, mas sintomático. O sobrenome que Alois adotou legalmente foi Hitler, não Hitler, que era o sobrenome do padrasto declarado. Ninguém sabe quem tomou essa decisão nem por quê. Os documentos oficiais do governo em Mistelbach, em 1877, formalizaram a mudança com essa grafia. Outras variantes existentes na região incluíam Hitler, Hitler e Hitler. O nome final foi, em certa medida, aleatório. O que isso significa em termos históricos é que Adolf Hitler passou a vida ciente de que a identidade de seu avô era um mistério. Quando Hans Frank investigou o assunto por ordem do próprio Hitler, que em 1930 havia recebido uma carta de um parente insinuando a possível ascendência judaica e temia ser chantageado, o advogado nazista não conseguiu fechar o caso. A cláusula que Hitler inseriu nas leis de Nuremberg de 1935, proibindo os judeus de contratar empregadas alemãs com menos de 45 anos, tem sido interpretada por vários historiadores como uma tentativa de garantir que o escândalo familiar de Maria Anna Schicklgruber, que concebeu Alois enquanto trabalhava como empregada e tinha 41 anos, não pudesse se repetir com outros judeus. A análise de ADN de 2025 realizada pela geneticista Turi King para o documentário Hitler's DNA, Blueprint of a Dictator, transmitido pelo Channel 4, identificou em restos de sangue atribuídos a Hitler uma mutação no gene PROC2, associada à síndrome de Kallmann. Mas sobre a identidade do avô, o ADN não pôde se pronunciar. Não existe material genético dos candidatos com o qual comparar. O espaço na certidão de batismo de Alois Schicklgruber, metaforicamente falando, continua em branco 80 anos após o fim do Terceiro Reich. O próprio Adolf Hitler tentou explicá-lo. Em Mein Kampf, publicado em 2 partes em 1925 e 1926, o primeiro ditado a Rudolf Hess, enquanto cumpriam pena na prisão de Landsberg pelo fracassado putsch da cervejaria de novembro de 1923, descreveu sua conversão ao antissemitismo como o resultado de uma revelação lenta e dolorosa durante seus anos em Viena, entre 1908 e 1913. Afirmou que chegou a essa cidade sem preconceitos significativos e que foi o contato com a realidade da capital imperial o que abriu seus olhos para a ameaça judaica. Mas a maioria dos historiadores, incluindo Ian Kershaw, concluiu que essa narrativa foi construída retrospectivamente, com propósitos políticos claros. O que torna o mistério genuinamente perturbador é a evidência contrária à narrativa oficial. Enquanto Hitler supostamente desenvolvia seu ódio aos judeus em Viena, um de seus clientes mais leais e consistentes era um comerciante judeu chamado Samuel Morgenstern, que comprava suas aquarelas dos edifícios vienenses e as revendia para advogados e empresários, a maioria também judeus. E o médico que tratou de sua mãe Clara Pölzl durante sua agonia por câncer de mama em 1907, o Dr. Edward Bloch, era judeu. Bloch administrou-lhe iodofórmio, um antisséptico de aplicação dolorosa e cheiro penetrante, o único disponível nessa fase avançada da doença, durante semanas. Hitler professou-lhe gratidão por toda a vida.
Quando os nazistas ocuparam a Áustria em março de 1938, o Führer pessoalmente se assegurou de que Bloch e sua esposa ficassem isentos das leis antissemitas e pudessem emigrar sem represálias, benefício que, em 1940, lhes permitiu chegar aos Estados Unidos. Isso contrasta violentamente com o quadro que o próprio Hitler construiu de seus anos vienenses. Seu amigo de juventude, August Kubizek, que compartilhou o quarto com ele durante um tempo em Viena e deixou suas memórias décadas depois, escreveu que já então o ódio de Hitler contra os judeus era virulento e totalmente formado. Mas Kubizek também descreve como Hitler frequentava cafés e círculos culturais onde metade dos presentes eram judeus, sem que aparentemente houvesse tensão. A enciclopédia do Museu do Holocausto de Washington conclui que as evidências materiais da vida de Hitler em Viena não confirmam um antissemitismo ativo durante esses anos. As provas de que adotou uma ideologia antissemita integral apontam para um período posterior a 1918. A hipótese mais aceita hoje situa o endurecimento definitivo não em Viena, mas no momento da derrota alemã. Em 9 de novembro de 1918, enquanto Hitler se recuperava no hospital militar de Pasewalk, cego pelo gás mostarda, ouviu a notícia da abdicação do Kaiser e da rendição. Em suas próprias palavras em Mein Kampf, seus olhos voltaram a escurecer. Abraçou então com fanatismo a Dolchstoßlegende, a lenda da punhalada pelas costas. A Alemanha não havia perdido no campo de batalha, mas havia sido traída por dentro por judeus e marxistas. Essa narrativa, que não tinha base factual, mas tinha uma potência emocional enorme para os milhões de alemães que não podiam processar a derrota, foi a estrutura ideológica sobre a qual Hitler construiu toda a sua carreira política posterior. Dois políticos austríacos influenciaram de forma documentada seu pensamento. O primeiro foi Georg Ritter von Schönerer, um nacionalista alemão que sustentava que as regiões de língua alemã da Áustria-Hungria deviam se unir ao Império Alemão e que os judeus não podiam ser cidadãos alemães plenos. O segundo foi Karl Lueger, prefeito de Viena entre 1897 e sua morte em 1910, que praticava um antissemitismo populista e pragmático, chegou a dizer: "Quem é judeu, sou eu quem decido", capaz de mobilizar as classes médias e baixas vienenses com retórica anti-judaica, enquanto mantinha relações pessoais com judeus quando lhe convinha. Hitler, em Mein Kampf, chamou Lueger de o maior prefeito alemão de todos os tempos e fez de seu estilo o modelo para sua própria carreira política posterior. Mas o verdadeiro gatilho do antissemitismo como projeto político total, o momento em que passou de ser um conjunto difuso de preconceitos a se tornar o eixo de toda a sua visão de mundo, continua sendo, do ponto de vista da historiografia, impossível de datar com precisão. A casa de Anne Frank, em Amsterdã, formula isso de maneira direta em sua documentação pública. A origem do ódio contra os judeus de Hitler é desconhecida. Essa frase, produzida pela instituição mais dedicada no mundo ao estudo do Holocausto, é em si mesma um mistério histórico de primeira grandeza. O arquivo médico de Hitler, correspondente à sua hospitalização em Pasewalk entre outubro e novembro de 1918, que poderia revelar o que passou em sua mente durante essas semanas cruciais, foi declarado perdido no final dos anos 20 e nunca reapareceu. Seu desaparecimento específico, no período em que Hitler ascendia ao poder e tinha razões para não querer que ninguém soubesse como foi tratado psiquiatricamente. Em 14 de outubro de 1918, o cabo Adolf Hitler, mensageiro do 16º Regimento de Infantaria da Baviera, foi atingido junto a vários companheiros por uma nuvem de gás mostarda na área de Vervik, na Bélgica, durante uma batalha defensiva no fronte de Flandres. Cego,
regressou arrastando-se ao acampamento alemão junto a seus companheiros, também sem visão. Os outros soldados afetados foram enviados a hospitais militares próximos para tratamento oftalmológico convencional. Hitler foi transferido quase 800 quilômetros até o Hospital de Reserva Militar de Pasewalk, na Pomerânia, porque os médicos que o examinaram inicialmente concluíram que sua cegueira era parcial ou totalmente psicossomática. O diagnóstico foi histeria psicopática. No jargão médico da época, isso significava que Hitler sofria do que hoje chamaríamos de transtorno de conversão. Sintomas físicos reais, cegueira funcional neste caso, produzidos por um mecanismo psicológico, sem dano orgânico identificável nos olhos. A revista de pesquisa European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience publicou fragmentos do prontuário do paciente correspondente que confirmam esse diagnóstico e situam a internação em 14 de outubro de 1918. Em Pasewalk, Hitler foi atendido pelo neuropsiquiatra Edmund Forster, especializado precisamente nos chamados distúrbios histéricos de guerra. Forster era conhecido por sua teoria de que os soldados com histeria de guerra eram, na verdade, covardes que fingiam ou amplificavam sintomas para escapar do fronte, e os tratava com o que ele chamava de amor duro, confrontação direta, técnicas de sugestão e, em alguns casos, hipnose. Em 9 de novembro de 1918, enquanto Hitler estava na cama em Pasewalk, as notícias da abdicação do Kaiser e do armistício chegaram ao hospital. Segundo seu relato em Mein Kampf, ao ouvir a notícia, seus olhos voltaram a escurecer novamente, sofrendo uma recaída. Mas em 19 de novembro de 1918, 36 dias após sua internação, recebeu alta completamente curado. A pergunta que os historiadores fazem há décadas é: o que Forster fez exatamente com Hitler durante essas semanas para produzir tanto a primeira cura quanto a segunda? O psicohistorador Rudolf Binion publicou na revista History of Childhood Quarterly uma hipótese que teve ampla repercussão. Forster, empregando técnicas de hipnose sugestiva, pode ter induzido deliberadamente em Hitler uma missão messiânica, a ideia de que tinha um destino especial, de que a Alemanha precisava dele, de que era uma figura providencial, como mecanismo terapêutico para lhe devolver a visão. Em suas próprias palavras, o método de Forster era criar no paciente uma missão maior do que seus sintomas. Para um homem como Hitler, fracassado como artista, sem família, sem emprego, sem perspectivas, essa missão poderia ter sido clinicamente eficaz e politicamente catastrófica. O escritor médico Ernst Weiss recebeu informações confidenciais sobre o caso diretamente de Forster em Paris em 1933, pouco depois de Hitler chegar ao poder, e as usou como base para um romance intitulado Der Augenzeuge, o Testemunha Ocular, publicado póstumamente em 1963. O romance reconstrói de forma fictícia o tratamento de um cabo austríaco em Pasewalk, com técnicas hipnóticas que lhe induzem crenças messiânicas. Edmund Forster morreu em setembro de 1933, 8 meses depois de Hitler assumir a chancelaria, em circunstâncias que várias fontes descrevem como suicídio, mas que não foram investigadas. Ernst Weiss também se suicidou em 1940 em Paris, quando as tropas alemãs ocuparam a cidade. A Gestapo assassinou várias pessoas a mais que tinham tido acesso ao prontuário médico de Hitler em Pasewalk. A pesquisa publicada na revista Pesquisa FAPESP por acadêmicos brasileiros acrescenta outro ângulo. Os companheiros de Hitler que sofreram o mesmo ataque de gás em Vervik foram tratados em hospitais convencionais e recuperaram a vista em dias. Apenas Hitler foi enviado a Pasewalk e apenas Hitler sofreu a misteriosa recaída ao receber a notícia do armistício. O que isso sugere, sem que possa ser provado,
é que a cegueira de Hitler tinha um componente psicológico dominante desde o início, e que o tratamento de Forster, seja qual for exatamente, produziu efeitos que vão muito além do caso clínico. Que a cegueira fosse completamente psicossomática, parcialmente orgânica, que a cura incluísse hipnose com conteúdo messiânico, ou que tudo fosse uma combinação de recuperação natural e sugestão casual, é algo que a ciência médica não pode determinar, porque o prontuário de Passewalk não existe. E aí está o verdadeiro mistério, não no que ocorreu, mas no fato de que alguém se assegurou de que nunca pudéssemos sabê-lo. No outono de 1907, um jovem de 18 anos, com as mãos sujas de aquarela, apresentou-se ao exame de admissão da Academia de Belas Artes de Viena, convencido, segundo suas próprias palavras anos depois, de que sua entrada era uma mera formalidade. O jovem era Adolf Hitler, e o comitê de admissão determinou que seus desenhos tinham insuficiência na representação de cabeças e que o conjunto do teste era medíocre. Foi rejeitado. Retornou no outono de 1908 com uma técnica mais trabalhada. Foi rejeitado novamente, desta vez com uma nota no relatório de avaliação que dizia demonstração de desenho insuficiente e alertava que os desenhos de cabeças são escassos e o restante do teste foi medíocre. Foi proibido de se apresentar outra vez. O diretor da instituição sugeriu que tentasse a carreira de arquitetura, porque suas representações de edifícios mostravam certa precisão técnica. Mas sem o histórico escolar exigido, Hitler havia abandonado a escola aos 16 anos, sendo aprovado apenas na disciplina de desenho. Essa porta também estava fechada. Nos 5 anos seguintes, entre 1908 e 1913, Hitler vagou por Viena em uma situação de semi-indigência crescente. Dormiu em abrigos para homens sem teto no bairro de Meidling, comeu em cozinhas comunitárias, vendeu aquarelas de edifícios vienenses para emolduradores e turistas, às vezes por meio de Reinhold Hannisch, um homem que se tornou brevemente seu agente informal e com quem depois teve uma disputa judicial. Produziu mais de 1000 obras nesse período, de acordo com os cálculos mais aceitos. A maioria representava edifícios e paisagens, com uma notável ausência de figuras humanas. A academia havia apontado exatamente isso. Os desenhos de cabeças são escassos. Hitler era incapaz de representar pessoas com convicção. O principal comprador de suas aquarelas foi Samuel Morgenstern, um comerciante judeu que lhe pagava preços justos e o conectava com uma rede de clientes. A maioria desses clientes também eram judeus, advogados, médicos, comerciantes do centro de Viena que decoravam seus escritórios com cenas da cidade. Enquanto construía em sua cabeça uma narrativa de opressão judaica, o jovem Hitler subsistia economicamente graças a compradores judeus. Essa contradição biográfica, que consta nos próprios arquivos da Academia, nos registros de Morgenstern e nas memórias de Hannisch, não foi explicada satisfatoriamente por nenhuma análise psicológica. As pinturas de Hitler têm sido vendidas em leilões internacionais desde os anos 90 por dezenas de milhares de euros cada uma. Em abril de 2009, uma série de aquarelas foi leiloada pela casa Auction Team Brecker, em Colônia, por preços que oscilaram entre 10.000 e 45.000 euros por obra. Outras peças estão em poder do governo dos Estados Unidos, confiscadas após a guerra. A avaliação artística de seu trabalho tem sido consistentemente a mesma: correção técnica na representação arquitetônica, ausência total de vida interior, frio e impessoal. Um crítico de arte alemão resumiu que nas pinturas de Hitler, os edifícios estão perfeitos, mas as ruas estão vazias. Ninguém vive no mundo que ele pintava. Atrás de um de seus quadros, descoberto durante uma pesquisa de arquivo, surgiram vários desenhos assinados com as iniciais AH, que representavam personagens de Walt Disney, vários anões e o Pinóquio. Essa descoberta, tornada pública no início dos anos 2000, continua sendo fonte de análise sobre sua psicologia.
O homem que tentaria destruir a civilização europeia rabiscava personagens de contos de fadas no verso de suas pinturas. Mas o mistério central não é artístico, mas histórico contrafactual. Quanto do que ocorreu depois tem relação direta com essa rejeição? A Academia de Belas Artes de Viena tinha em seu tribunal de admissão de 1907 e 1908 vários professores de origem judaica. Hitler acreditou e afirmou repetidamente que foram eles que o rejeitaram por razões de origem mais do que de talento. Essa convicção, embora historicamente não demonstrável, fez parte da estrutura emocional de seu antissemitismo posterior. Quando chegou ao poder em 1933, ordenou que as SS assassinassem vários membros do tribunal que o havia rejeitado décadas antes, segundo relatos colhidos nos depoimentos de sobreviventes e na obra do historiador John Toland. Essas execuções nunca foram documentadas de forma oficial. A pergunta que ninguém pode responder é se a história da primeira metade do século XX teria sido diferente se um comitê de professores vienenses tivesse visto algo diferente naquelas aquarelas de edifícios. Há algo perturbador em pensar que o destino de dezenas de milhões de pessoas pôde depender em parte da opinião de um grupo de avaliadores sobre o traço de um jovem austríaco. Para abril de 1945, Adolf Hitler tomava 28 pílulas diárias, além das injeções. O Dr. Theodor Morell, nascido em 1886 em Treis-Münzenberg, em Hesse, era médico de cabeceira da alta sociedade berlinense quando foi apresentado a Hitler em 1936 por meio do fotógrafo oficial do partido, Heinrich Hoffmann. O Führer sofria então de eczemas cutâneos severos e problemas gastrointestinais crônicos. Morell prescreveu-lhe Mutaflor, uma preparação de bactérias intestinais que aliviou os sintomas em semanas. A lealdade de Hitler a esse médico, desde esse momento e até 22 de abril de 1945, foi absoluta e inabalável, mesmo quando os generais de seu Estado-Maior insinuavam, jamais com clareza suficiente, que o médico poderia estar envenenando-o lentamente. O prontuário diário que Morell mantinha das substâncias administradas a Hitler foi capturado pelas forças aliadas e tem sido estudado por farmacologistas e historiadores durante décadas. A lista é clinicamente extraordinária. Cocaína em gotas para os olhos, prescrita oficialmente para tratar uma irritação ocular, administrada com uma regularidade que nenhum oftalmologista consideraria aceitável. Pervitin, a metanfetamina que a Wehrmacht fornecia aos seus soldados sob o nome comercial de chocolates do tanque para mantê-los alertas durante operações prolongadas. Eucodal, um opiáceo sintético de alta potência, a oxicodona da época, quimicamente semelhante à heroína. Extrato de sêmen de touro, administrado supostamente como estimulante hormonal. Estricnina em pequenas doses, apresentada como tônico. Vitaminas em grandes quantidades. Glicose intravenosa. Testosterona. Estradiol. Corticosteroides. Barbitúricos. E dezenas de fórmulas registradas de Morell, cujos ingredientes exatos muitos nunca foram identificados porque o médico se recusava a revelá-los. O jornalista e escritor Norman Ohler, em seu livro O Grande Delírio, Hitler, Drogas e o Terceiro Reich, argumenta que a dependência de Hitler a essas substâncias, especialmente ao Eucodal e ao Pervitin, foi determinante em seu comportamento durante os últimos anos da guerra. Sustenta que as decisões mais irracionais do período de 1943 a 1945, a recusa em permitir a retirada do 6º Exército em Stalingrado, a rejeição de planos de armistício, a convicção de que exércitos inexistentes podiam salvar Berlim, ocorreram durante períodos de elevada medicação ou em fases de síndrome de abstinência, quando os bombardeios aliados sobre as fábricas farmacêuticas alemãs interrompiam o fornecimento.
o psiquiatra Leonard L. Heston, da Universidade de Minnesota, em seu livro The Medical Casebook of Adolf Hitler, 1980, foi mais cuidadoso. Documentou que Hitler consumia anfetaminas em quantidades que podem produzir paranoia e delírios, mas assinalou que a relação causal entre a medicação e as decisões políticas não pode ser estabelecida de forma clínica retroativa. O que está documentado e não tem explicação satisfatória é a fonte de certos medicamentos. Após o atentado de 20 de julho de 1944, quando o coronel Klaus von Stauffenberg colocou uma maleta explosiva sob a mesa de conferências do Covil do Lobo em Rastenburg, Prússia Oriental, ferindo Hitler em ambos os braços, no nariz e nos tímpanos. Morell tratou o Führer com penicilina tópica. O antibiótico, descoberto por Alexander Fleming em 1928 e produzido em massa pelos aliados a partir de 1943, mal havia sido introduzido experimentalmente no fronte pelo exército norte-americano. A Alemanha não o fabricava em quantidade para uso clínico. Quando agentes da inteligência norte-americana interrogaram Morell após a guerra sobre onde ele havia conseguido a penicilina, o médico afirmou não conhecer o medicamento de forma alguma. Seus interlocutores lhe mostraram os registros de seu próprio prontuário. Ele não soube explicar. O jornalista Eric Frattini, em seu livro O Paciente A, 2025, baseado em uma análise detalhada dos diários de Morell, afirma que o histórico médico de Hitler era o de um hipocondríaco severo submetido a um tratamento que o transformou progressivamente em um dependente funcional. Tomava pílulas em quantidades industriais, escreve Frattini, e a correlação entre os períodos de maior medicação e as decisões estratégicas mais desastrosas é estatisticamente sugestiva, embora impossível de provar como causalidade. Vários membros do círculo íntimo de Hitler, interrogados após a guerra para o livro The Bunker, do historiador James O'Donnell, afirmaram que Morell possuía uma quantidade significativa de ações em uma empresa farmacêutica que comercializava um produto fraudulentamente apresentado como penicilina ou sulfa. Se isso for verdade, o médico não apenas administrava a Hitler substâncias de efeitos imprevisíveis sem o seu total conhecimento, mas também se beneficiava economicamente do processo. O destino dos ativos dessa empresa farmacêutica após a guerra nunca foi rastreado de forma exaustiva. Há uma imagem que os sobreviventes do bunker de Berlim lembraram durante décadas, muitos deles com precisão visual extraordinária. A mão esquerda de Hitler, trêmula com o tremor lento e rítmico característico do Parkinson em repouso, que ele ocultava debaixo da mesa durante as conferências do Estado-Maior. Às vezes colocava a mão direita por cima para firmá-la. Outras vezes, sentava-se com o braço esquerdo colado ao corpo, imóvel por rigidez muscular, não por disciplina. Bernd Freytag von Loringhoven, que assistiu a dezenas dessas conferências entre julho de 1944 e final de abril de 1945, como ajudante de campo do general Heinz Guderian, descreveu em suas memórias No Bunker com Hitler um homem que aos 55 anos parecia 30 anos mais velho, que caminhava curvado, que arrastava o pé esquerdo e cuja voz havia perdido a potência que tinha hipnotizado milhões de alemães. Ellen Gibbels, neurologista da Universidade de Colônia, publicou no final dos anos 80 uma análise exaustiva das gravações de vídeo disponíveis de Hitler, comparando a progressão de seus sintomas motores com os padrões clínicos da doença de Parkinson. Sua conclusão, apoiada por um amplo espectro da comunidade neurológica internacional, foi que Hitler sofria da doença de Parkinson com alta probabilidade. Os sintomas documentados, tremor de repouso unilateral na mão esquerda, bradicinesia, rigidez muscular, marcha característica, ajustam-se ao quadro clínico da doença com uma coerência que a maioria dos especialistas achou convincente.
O neurologista Raghav Gupta, em um artigo publicado na revista World Neurosurgery, foi mais longe. Se os primeiros sintomas motores de Hitler são visíveis, como sugerem vários testemunhos, já desde 1933, então Hitler governou a maior parte do Terceiro Reich com uma doença degenerativa do sistema nervoso central, que progressivamente deteriorava não apenas sua função motora, mas também suas capacidades cognitivas. O Parkinson, em suas fases avançadas, associa-se com impulsividade, rigidez mental, incapacidade para modificar decisões já tomadas e, em alguns casos, com alucinações. A pesquisa publicada no Dialnet sobre a doença de Parkinson de Hitler e sua influência na Segunda Guerra Mundial, realizada por um médico e historiador espanhol, propõe que os sintomas visíveis já em 1937 a 1938 puderam levar Hitler a antecipar seu cronograma de expansão militar pelo temor de que seu deterioramento físico avançasse antes que pudesse completar seus objetivos. Mas aí está a complicação metodológica central. O coquetel farmacológico que Morel lhe administrava durante anos poderia ter produzido sintomas motores semelhantes aos do Parkinson por mecanismos completamente distintos. O Pervitin, metanfetamina, produz a longo prazo deterioração dopaminérgica nos gânglios basais, os mesmos circuitos cerebrais afetados no Parkinson. O Eucodal, opiáceo, pode causar rigidez muscular e bradicinesia. Os barbitúricos alteram o controle motor e a retirada abrupta de qualquer uma dessas substâncias, nos períodos em que os bombardeios aliados de 1944 interrompiam o fornecimento farmacêutico, produz síndrome de abstinência com tremores e rigidez características. O médico especialista que participou do blog Neurofriendly aponta um dado específico. O tremor de Hitler era unilateral, apenas a mão esquerda, o que é característico do Parkinson, mas não da síndrome de abstinência, que afetaria ambas as extremidades por igual. Esse detalhe anatômico é o argumento mais sólido a favor do diagnóstico de Parkinson como condição primária, embora não exclua que a medicação de Morel o exacerbara. A análise de ADN de 2025 identificou, além disso, a mutação no gene PROK2, associada à síndrome de Kallmann. Essa mutação pode causar não apenas a criptorquídea já mencionada, mas também déficits dopaminérgicos no desenvolvimento, o que tornaria o indivíduo potencialmente mais suscetível ao Parkinson na idade adulta. Turi King, a geneticista responsável pela análise, foi cuidadosa em apontar os limites dessa inferência. A genética identifica vulnerabilidades, não destinos. A pergunta que nenhum diagnóstico retroativo pode responder com certeza é quanto da catástrofe dos últimos 3 anos da guerra foi produto da doença neurológica de Hitler, quanto foi efeito das drogas de Morel e quanto foi o resultado de uma mente que sempre tinha funcionado dessa maneira e que simplesmente já não podia dissimulá-lo. Em 30 de abril de 1945, aproximadamente às 15h30, segundo os testemunhos mais consistentes, Adolf Hitler suicidou-se em seu quarto privado do Führerbunker. Seu ajudante Otto Günsche e o assistente pessoal Heinz Ling retiraram os corpos de Hitler e Eva Braun para o jardim da chancelaria, seguindo instruções que o próprio Hitler havia dado horas antes. Banhados em gasolina, calcula-se que entre 180 e 200 litros, e queimaram-nos. O jardim, bombardeado constantemente pela artilharia soviética, estava coberto de crateras. A fumaça era mais uma entre as muitas que cobriam Berlim naquela tarde. Até aí, existe um consenso sólido entre os historiadores baseado em múltiplos testemunhos convergentes de pessoas que estiveram presentes. O problema começa com o que os soviéticos encontraram e o que fizeram com isso nos dias e semanas seguintes. As primeiras unidades do SMERSH, o Serviço de Contra-Inteligência do Exército Vermelho, chegaram ao Jardim da Chancelaria em 5 de maio de 1945 e começaram a escavar as crateras do jardim.
recuperaram restos carbonizados de vários corpos. Em 11 de maio de 1945, os odontologistas forenses soviéticos compararam parte de uma mandíbula inferior com os registros do dentista Hugo Blaschke e os testemunhos de sua assistente Käthe Häusermann, que identificou o trabalho dentário, várias coroas e pontes específicas, como o de Adolf Hitler. Fritz Echtmann, técnico dentário que havia fabricado algumas das próteses, corroborou a identificação. Os soviéticos tinham a certeza dentária da morte de Hitler já em maio de 1945, mas Stalin não queria que isso se soubesse. Na Conferência de Potsdam de julho de 1945, quando Churchill e Truman lhe perguntaram diretamente se tinha notícias sobre o paradeiro de Hitler, o líder soviético respondeu que acreditava que Hitler vivia na Espanha ou na Argentina. Era desinformação deliberada. O marechal Georgy Zhukov havia declarado publicamente em 9 de junho de 1945, por ordem de Stalin, que o destino de Hitler era desconhecido. Cerca de 68% dos estadunidenses pesquisados naquele mês acreditavam que Hitler ainda estava vivo. Em outubro de 1945, o jornal France Soir citou o embaixador nazista na França de Vichy, Otto Abetz, dizendo que Hitler não estava morto. O aparato de desinformação funcionou exatamente como Stalin havia planejado. Os restos identificados foram trasladados em segredo. Primeiro para uma área arborizada em Magdeburgo, na zona de ocupação soviética, onde foram enterrados em um pátio de quartel sem marcações. Ali permaneceram até 1970, quando o presidente da KGB, Yuri Andropov, ordenou exumá-los, queimá-los em uma incineradora e dispersar as cinzas no rio Biederitz, afluente do Elba. A ordem foi executada em 4 de abril de 1970. A razão declarada: impedir que o local de sepultamento se tornasse um ponto de peregrinação neonazista. Em 30 de maio de 1946, agentes do MVD haviam encontrado um fragmento de crânio na cratera do jardim onde Hitler havia sido inicialmente enterrado. O osso parietal esquerdo com um orifício compatível com uma ferida de saída de projétil. Essa peça foi armazenada nos arquivos soviéticos, catalogada erroneamente durante décadas. Redescoberta nos arquivos estatais da Rússia em 1993 e submetida à análise forense em 2008 pelo arqueólogo Nick Bellantoni, do estado de Connecticut. Seu relatório foi publicado no Journal of Forensic Science em 2009 e produziu uma das revelações mais perturbadoras do caso. O osso era muito fino para corresponder a um homem adulto, as suturas cranianas sugeriam alguém com menos de 40 anos e a análise de ADN, realizada em um pequeno fragmento, confirmou que o crânio era de uma mulher. O impacto midiático foi enorme e alimentou todas as teorias conspiratórias imagináveis. Mas a interpretação mais provável, segundo o historiador Júlio B. Muti em A Última Guarida de Hitler, 2025, e as análises históricas posteriores, é mais prosaica. Esse fragmento de crânio pertenceu a outra pessoa, provavelmente a Eva Braun ou a um dos outros mortos do Jardim da Chancelaria. A cadeia de custódia soviética era tão caótica, diferentes departamentos do aparato de segurança soviético competindo entre si, ordens contraditórias, materiais misturados, que a confusão de restos era virtualmente inevitável. Em 2018, o professor Philippe Charlier, do Hospital Raymond Poincaré, em Garches, França, obteve acesso à mandíbula inferior conservada nos arquivos russos e a submeteu à análise forense completa, incluindo microscopia eletrônica e análise elementar. Seu relatório, publicado no European Journal of Internal Medicine, foi categórico. A morfologia dentária, as próteses específicas, os tratamentos odontológicos registrados e a composição química coincidiam com toda a documentação dentária prévia de Hitler. Entre os dentes encontrou partículas de vidro azulado compatíveis com fragmentos de cápsula de cianeto. Charlier declarou sem ambiguidade:
Os dentes são autênticos, não há dúvida. Nosso estudo prova que Hitler morreu em 1945. But a cadeia de custódia rompida entre 1945 e 2018, com décadas de desinformação soviética deliberada, várias transferências de restos, uma incineração em 1970 e um fragmento de crânio que resultou ser de uma mulher, deixou um espaço de ambiguidade que nenhuma análise posterior pôde fechar totalmente para o público geral. E isso, por si só, é parte do mistério. Os testemunhos presenciais no bunker, entre eles o SS Obersturmbannführer Otto Genscher, o Sturmbannführer Heinz Linge, a secretária Traudl Junge e o último operador de rádio, o SS Hauptsturmführer Rochus Misch, declararam de forma convergente que Hitler deu um tiro na têmpora direita enquanto mordia uma cápsula de cianeto. Mas os detalhes divergem em pontos que não são menores. Genscher, que esperava fora do quarto e entrou ao ouvir o disparo, descreveu Hitler inclinado para a frente sobre a mesa com um buraco na têmpora direita. Linge lembrou que o corpo estava em uma postura ligeiramente diferente. A secretária Jung não estava presente no momento do suicídio. E Misch, em entrevistas concedidas até poucos anos antes de sua morte em setembro de 2013, declarou consistentemente que nunca ouviu nenhum disparo, que apenas soube da morte pelos movimentos das pessoas no corredor. A pistola usada foi uma Walther PPK calibre 7,65 mm. Essa arma, que teria sido a evidência balística central de qualquer investigação forense, nunca foi recuperada. Vários objetos do bunker desapareceram no caos dos dias finais e na ocupação soviética. No sofá do quarto de Hitler, os agentes do SMERSH encontraram uma mancha de sangue que foi analisada. Em 2025, essa análise fez parte do projeto de ADN de Turiking para o Channel 4, que confirmou a presença de material genético masculino com as características do perfil identificado nos restos dentários. Stalin, como já mencionado, preferia a versão do cianeto exclusivo. Na narrativa soviética oficial de 1945, Hitler havia morrido envenenado, como um covarde. Os testemunhos que apontavam para o disparo eram ignorados ou contrariados. Os médicos forenses soviéticos que realizaram a autópsia em maio de 1945, segundo o livro de Lev Bezimensky, publicado em 1968, com informação oficial do Kremlin, encontraram unicamente restos de cianeto e concluíram que ambos, Hitler e Eva Braun, haviam morrido envenenados. Essa versão não concordava com o que havia declarado uma dezena de testemunhas presenciais. A análise de Charlier em 2018 intentou resolver a questão. Entre os dentes do fragmento de mandíbula, identificou partículas de vidro azulado compatíveis com a ruptura de uma ampola de cianeto mordida. Isso confirmava que a cápsula foi usada, mas os dados também eram compatíveis com a combinação de cianeto e disparo simultâneo, que é a versão que a maioria dos historiadores, incluindo Ian Kershaw, considera mais provável. Hitler mordeu a cápsula e, ao mesmo tempo, acionou o gatilho da Walther PPK para não deixar nada ao acaso. Nesse cenário, a causa direta da morte teria sido a bala, com o cianeto como medida adicional de certeza. Mas a bala nunca foi encontrada. Os restos do crânio, incinerados em 1970 e dispersados no Bideritz, já não existem. A pistola nunca foi recuperada. O prontuário soviético da autópsia, classificado durante décadas, contém contradições internas que seus próprios compiladores reconheceram. O modo exato de morte de Adolf Hitler, 80 anos depois, continua sendo tecnicamente objeto de debate entre especialistas forenses. Em 1943, o Escritório de Serviços Estratégicos dos Estados Unidos, OSS, predecessor da CIA, encomendou ao psicanalista Walter C. Langer a elaboração de um perfil psicológico de Adolf Hitler que pudesse ser útil para prever seu comportamento e desenhar estratégias contra ele. O relatório resultante, intitulado A Psychological Analysis of Adolf Hitler,
His Life and Legend, foi concluído com a colaboração de vários psicólogos especializados, incluindo Henry Murray, de Harvard, e classificado até 1968, quando foi publicado como livro sob o título The Mind of Adolf Hitler. As conclusões do relatório de Langer incluíam hipóteses que envelheceram mal, que Hitler era provavelmente homossexual, possivelmente impotente e coprofílico. Essas afirmações, formuladas sem evidência direta e baseadas em testemunhos de segunda mão, frequentemente enviesados pelo ânimo político do momento, foram criticadas pela maioria dos historiadores posteriores. Ron Rosenbaum, em seu livro Explicar Hitler, 1998, qualificou-as como especulação psicanalítica sem apoio empírico. Mas o problema não são as conclusões específicas do relatório de Langer. O problema é que, em 80 anos de pesquisa histórica, médica e psicológica, ninguém conseguiu oferecer um diagnóstico psiquiátrico de Adolf Hitler que seja simultaneamente compatível com toda a evidência disponível e aceito pelo consenso acadêmico. O catálogo de diagnósticos propostos ao longo das décadas é extraordinário em sua extensão e em suas contradições internas. Propôs-se personalidade paranoide, narcisismo maligno, transtorno esquizoide da personalidade, esquizofrenia com paranoia e megalomania, psicopatia histérica, transtorno de personalidade limítrofe, transtorno de estresse pós-traumático como consequência do combate na Primeira Guerra Mundial e sífilis neurológica avançada a partir de 1942. A historiadora Deborah Hayden, em seu livro Pox, Genius, Madness and the Mysteries of Syphilis, 2003, propôs que Hitler contraiu sífilis em algum momento de sua juventude e que a doença havia progredido para neurosífilis por volta de 1942, produzindo os ataques paranoicos e a incapacidade progressiva para avaliar a realidade tática que caracterizaram seus últimos anos de comando. Essa hipótese explicaria também alguns dos sintomas físicos: a fraqueza, os problemas gastrointestinais, certos padrões de comportamento, que o Parkinson não cobre completamente. Mas não existe evidência sorológica direta de sífilis em Hitler, e a hipótese continua sendo especulativa. Ian Kershaw, em sua monumental biografia de 2 volumes publicada entre 1998 e 2000, rejeitou deliberadamente a abordagem psicopatológica. Seu argumento é metodológico e teve grande influência. Explicar Hitler por meio da psiquiatria individual transforma um fenômeno histórico coletivo em um problema clínico pessoal, e isso é uma redução que obscurece mais do que ilumina. O Holocausto não foi possível porque Hitler estava louco. Foi possível porque dezenas de milhares de pessoas perfeitamente funcionais do ponto de vista psiquiátrico executaram suas ordens com eficiência burocrática. A patologia do nazismo era sistêmica, não individual. But há um aspecto da psicologia de Hitler que nenhuma abordagem histórica conseguiu explicar de forma satisfatória: sua capacidade para funcionar de maneira extraordinariamente eficaz em alguns domínios, enquanto era simultaneamente catastrófico em outros. O mesmo homem que em 1940 concebeu o plano de guerra contra a França, que humilhou o exército que havia resistido 4 anos na Grande Guerra, tomou em dezembro de 1941 a decisão de declarar guerra aos Estados Unidos 4 dias após Pearl Harbor, sem nenhuma obrigação de fazê-lo e contra toda a lógica estratégica. O mesmo homem que podia reter de memória os detalhes técnicos de dezenas de modelos de tanques e aviões acreditou genuinamente até o fim que exércitos que haviam deixado de existir podiam salvar Berlim. Essa coexistência de capacidade analítica específica e colapso cognitivo global em outros domínios
É o que os psiquiatras chamam de disfunção executiva seletiva. Pode ser produto do Parkinson, da dependência de múltiplas substâncias, da neurosífilis, de um transtorno de personalidade pré-existente ou de várias dessas condições sobrepostas. A psiquiatria moderna não tem um diagnóstico que integre essa combinação específica de forma coerente, especialmente porque o indivíduo está morto há 80 anos e nunca foi submetido à avaliação clínica direta. Angela Maria Geli Raubal nasceu em 4 de junho de 1908 em Linz, cidade natal de Hitler, filha de sua meia-irmã Angela. Tinha 16 anos quando começou a conviver com seu tio. Hitler tinha 35, por volta de 1924, primeiro em Munique e depois no apartamento do número 16 da Prinzregentenplatz, no centro da cidade, que Hitler alugou em 1929 para acomodar sua sobrinha, enquanto ela supostamente estudava medicina na Ludwig-Maximilians-Universität. A relação foi descrita de maneira consistente por contemporâneos como tormentosa, asfixiante e marcada pelo ciúme obsessivo de Hitler. Depois que Geli teve um caso com Emil Maurice, o motorista pessoal de Hitler, este demitiu Maurice imediatamente. Ordenou que Geli não saísse do apartamento sem vigilância, que alguém do partido a acompanhasse sempre, ao cinema, às compras, a qualquer lugar. Quando ela expressou o desejo de viajar a Viena para continuar suas aulas de canto, Hitler proibiu-a. Otto Strasser, rival interno da ala esquerda do NSDAP e inimigo pessoal de Hitler, publicou anos depois que Geli lhe havia confidenciado pessoalmente que Hitler lhe pedia para fazer coisas simplesmente repugnantes. Uma afirmação que os historiadores debateram, mas que Kershaw, em sua biografia, qualificou como consistente com os padrões de comportamento que outras fontes também sugerem. Fosse ativamente sexual ou não, o comportamento de Hitler em relação a Geli tem todos os traços de uma forte, ou pelo menos latente, dependência sexual. Em 18 de setembro de 1931, após uma violenta discussão na qual Hitler se recusou a permitir que ela viajasse para Viena, ele partiu para Nuremberg para participar de uma reunião do partido. No dia seguinte, 19 de setembro de 1931, Geli foi encontrada morta em seu quarto no apartamento. Tinha uma ferida de disparo no pulmão. A pistola era a Walter de seu tio. A carta que havia começado a escrever na noite anterior estava sobre a escrivaninha, incompleta. Ninguém havia escutado o disparo. A versão oficial foi suicídio. A polícia de Munique, cujas investigações ficaram sob o controle do Partido Nazista em ascensão rápida, fechou o caso em dias. Não foi realizada autópsia pública. Os relatórios policiais originais apresentaram irregularidades que vários investigadores posteriores apontaram. A imprensa de Munique, que nos dias seguintes caracterizou o caso como um assunto misterioso, foi silenciada por pressões que o romancista Fabiano Massimi documentou em sua pesquisa para O Anjo de Munique, 2020. Hermann Göring disse nos julgamentos de Nuremberg que, com a morte de Geli, Hitler perdeu a última gota de humanidade que lhe restava. Heinrich Hoffmann, fotógrafo pessoal e testemunha privilegiada, afirmou que o quarto de Geli no Berghof foi mantido como um santuário, com flores frescas e retratos dela, até o fim do regime. Eva Braun conheceu Hitler por meio de Hoffmann em 1929, quando ela tinha 17 anos e trabalhava como assistente no estúdio fotográfico. Começou seu relacionamento oficial com Hitler poucos meses após o suicídio de Geli. Em agosto de 1932, Braun tentou suicidar-se disparando contra o peito com a pistola de seu pai. Sobreviveu. Em maio de 1935, fez uma segunda tentativa com soníferos, também fracassada. O relacionamento foi mantido em segredo durante mais de 12 anos. O público alemão não soube da existência de Eva Braun até o fim da guerra. A vida sexual de Hitler dentro desse relacionamento é, como apontou a historiadora Heike Görtemacher em Eva Braun, uma vida com Hitler,
2010, essencialmente desconhecida. Em 1943, Eva foi ver o arquiteto Albert Speer, visivelmente perturbada, e disse-lhe que Hitler havia confessado que já não era capaz de cumprir como um homem, e lhe havia sugerido que procurasse outro. Speer relatou isso em suas memórias, publicadas em 1969. O médico Morell, por sua vez, declarou aos investigadores aliados que a vida sexual de Hitler havia sido normal. Mas Morell era o último homem que diria algo diferente sobre seu paciente. O relatório da OSS de 1943 afirmou que Hitler era impotente e coprofílico. O historiador Lothar Machtern, em The Hidden Hitler, 2001, argumentou com documentação circunstancial que Hitler teve relações homossexuais durante parte de sua vida, especialmente no período de Viena e durante os primeiros anos do partido. Essa hipótese foi rejeitada pela maioria dos especialistas como insuficientemente sustentada. O que está claro é que a sexualidade de Hitler foi atípica em formas que nenhuma análise conseguiu definir com precisão. Das relações documentadas, Geli Raubal, Eva Braun, algumas paixões anteriores em Munique, emerge o padrão de um homem incapaz de intimidade igualitária que buscava relações de domínio e que se relacionou sentimentalmente com mulheres que dependiam dele de forma total. Em dezembro de 2015, o historiador alemão Peter Fleischmann anunciou ter encontrado nos arquivos do estado da Baviera um documento médico de 1923, correspondente a um exame realizado em Hitler após o fracassado putsch da cervejaria de Munique. O documento, cuja autenticidade foi verificada pelos arquivistas bávaros, menciona criptorquidia do lado direito. O testículo direito de Hitler não havia completado sua descida natural ao escroto durante o desenvolvimento fetal. Nesse mesmo ano, os historiadores Jonathan Mayo e Emma Craigie publicaram em Hitler's Last Day, Minute by Minute, que Hitler sofria além disso de hipospadia peniana, uma anomalia congênita na qual a uretra se abre na parte inferior do corpo do pênis em vez da extremidade distal. As pessoas com hipospadia severa devem urinar sentadas. A condição, segundo Mayo e Craigie, estava documentada em registros médicos que consultaram para sua pesquisa, embora não tenham especificado quais. Emma Craigie viu-se forçada a dar uma declaração pública ao jornal The Independent depois que as manchetes enfatizaram o ângulo mais sensacionalista. Assinalou que os documentos confirmavam a posição anômala da uretra, não o tamanho específico do pênis. A análise de ADN de 2025, realizada por Turi King para o documentário do Channel 4, identificou no material genético analisado uma mutação no gene PROK2 que se associa à síndrome de Kallmann. Essa condição de origem genética produz em sua forma completa hipogonadismo hipogonadotrófico, função reduzida das gônadas, e pode causar precisamente a não descida de um testículo. King declarou: "Não podemos afirmar com absoluta certeza que Hitler fosse monorquídico, mas a mutação está aí e concorda com o boato que tem circulado durante décadas." O boato ao qual King se referia tem uma história cultural própria. Durante a Segunda Guerra Mundial, as tropas britânicas cantavam uma marcha chamada Hitler has only got one ball. Hitler só tem um ovo, cuja origem ninguém conseguiu rastrear com exatidão, embora versões populares atribuíssem o dado a um médico da Cruz Vermelha que teria tratado Hitler na Primeira Guerra Mundial. A conexão entre essas condições físicas e os padrões comportamentais de Hitler, a busca compulsiva de domínio, a incapacidade para a intimidade igualitária, a violência como expressão de poder, a compensação agressiva, pertence ao terreno da psicologia especulativa e tem sido explorada por autores de distintas tendências. Os historiadores mais rigorosos são cautelosos. A relação entre condições físicas e comportamento político é complexa em qualquer pessoa, e no caso de Hitler, está mediada por décadas de mitologia e propaganda.
Mas há uma dimensão do assunto que é histórica, não especulativa. Se Hitler sabia dessas condições, e é provável que soubesse, dado que foi examinado medicamente em múltiplas ocasiões ao longo de sua vida, essa consciência pôde ter influenciado certos comportamentos documentados. A ocultação sistemática de Eva Braun, a recusa em casar-se durante mais de uma década, o relacionamento com Reli Raubal em vez de com uma mulher de sua idade, o controle obsessivo sobre as pessoas mais próximas. Nada disso pode ser provado causalmente, mas a coincidência de fatores é suficientemente chamativa para que os investigadores continuem fazendo a pergunta. A partir de aproximadamente 1937, com exceções documentadas, Adolf Hitler eliminou a carne de sua dieta e adotou a abstinência de álcool e tabaco como hábitos declarados. A propaganda nazista construiu sobre essa imagem um relato de pureza e ascetismo que a revista Novo Pensamento resumiu assim em um artigo de 1938. Você sabe que seu Führer é um vegetariano e que não come carne devido à sua atitude geral em relação à vida e seu amor pelo mundo animal? A imagem pública era a de um homem que se havia elevado acima das necessidades materiais ordinárias. A realidade era mais complexa e mais humana, e está documentada por múltiplas fontes. A cozinheira Dione Lucas, que serviu Hitler em várias ocasiões antes da guerra, afirmou em suas memórias que seu prato favorito era pombo recheado. Os livros de cozinha do Berghof, a residência alpina de Hitler perto de Berchtesgaden, registram pedidos de Leberknödel, as almôndegas de fígado de vitela da cozinha bávara. Heinrich Hoffmann, seu fotógrafo pessoal e amigo de décadas, descreveu que Hitler comia essas croquetas sempre que ele as preparasse. E vários testemunhos do círculo íntimo referem que nas noites de insônia, que eram frequentes, Hitler percorria a despensa do bunker ou da chancelaria procurando doces, torta de maçã com nozes e passas, ou guloseimas que acumulava discretamente. O vegetarianismo de Hitler, portanto, era inconsistente com os fatos. O historiador Ian Kershaw, em sua biografia, qualificou-o de estranho e informal. Mas o mistério real não é a inconsistência dietética, mas a causa médica do vegetarianismo tardio. O historiador e médico Heinrich Eberle, junto ao professor Joachim Neumann, em seu livro War Hitler krank? Hitler esteve doente? Documentaram que Hitler sofria de distúrbios intestinais graves e recorrentes que se agravaram progressivamente desde 1936. Flatulência extrema, cólicas abdominais severas, episódios de diarreia e constipação alternados que às vezes o incapacitavam por horas. Morel tratou esses distúrbios com uma combinação de extratos intestinais, preparados de bactérias, atropina, um composto anticolinérgico que em doses excessivas é tóxico, e vários remédios registrados cujos ingredientes nunca foram completamente identificados. Por que Hitler desenvolveu esses distúrbios digestivos tão severos? As hipóteses documentadas incluem estresse crônico extremo, o dano acumulado pela medicação de Morel durante anos. Vários dos compostos administrados têm efeitos adversos gastrointestinais conhecidos, a possível progressão da doença de Parkinson, que afeta o sistema nervoso autônomo, incluindo a motilidade intestinal, e a neurosífilis, que Deborah Hayden propôs. O biógrafo alemão Joachim Fest assinalou que Hitler descrevia seu próprio corpo com repugnância crescente durante os últimos anos, como se sentisse que o traía. Há um dado que a análise dietética, os livros do Berghof e do Führerbunker revela de maneira indireta. Nos últimos meses de vida de Hitler, sua dieta se reduziu a caldo de legumes, pequenas porções de espaguete e ocasionalmente chá. Um homem que em 1939 podia comer um jantar completo de várias horas com seus convidados na chancelaria, em 1945 mal ingeria o suficiente para manter-se em pé. Essa progressão física, combinada com a medicação de Morel e a possível doença de Parkinson, desenha o retrato de um organismo em colapso acelerado que nenhum médico da época pôde, ou quis, abordar com honestidade diagnóstica.
Na manhã de 19 de setembro de 1931, quando os funcionários do apartamento do número 16 da Prinzregentenplatz, em Munique, forçaram a porta do quarto de Geli Raubal, porque ninguém havia respondido aos chamados, encontraram a jovem de 23 anos caída no chão. Tinha uma ferida de disparo no pulmão. A pistola Walter G-35 de seu tio Adolf Hitler estava ao seu lado. Sobre a escrivaninha, uma carta interrompida, dirigida a uma amiga em Viena, que nunca foi terminada. Ninguém no apartamento havia escutado o disparo. A polícia de Munique foi convocada. O caso foi declarado suicídio. Não foi realizada a autópsia completa com as garantias de uma investigação independente. Os relatórios policiais que existiam foram parcialmente alterados ou suprimidos, segundo investigações posteriores colhidas pelo romancista Fabiano Massimi em sua exaustiva documentação para O Anjo de Munique, 2020. O Partido Nazista, que em 1931 estava em ascensão acelerada e precisava proteger seu líder de qualquer escândalo que pudesse comprometê-lo, mobilizou suas influências sobre a imprensa e a polícia bávara para fechar o assunto rapidamente. Há dados que os historiadores identificaram como anômalos. O primeiro: Hitler estava a caminho de Nuremberg quando Geli morreu. Foi interceptado e voltou a Munique. Nas horas anteriores à sua partida, haviam tido uma discussão violenta sobre a viagem de Geli a Viena. O segundo: a carta interrompida na escrivaninha. Uma pessoa que planeja suicidar-se geralmente não deixa uma carta pela metade dirigida a uma amiga sobre um assunto cotidiano. O terceiro, a posição do disparo, no pulmão, não na cabeça, é incomum para um suicídio. O quarto, o nariz de Geli mostrava, segundo alguns relatos não verificados, indícios de ter recebido um golpe. Esse dado, se fosse exato, implicaria violência física antes do disparo. Mas não existe a autópsia original para confirmá-lo ou refutá-lo. A versão de Otto Strasser, publicada em suas memórias e colhida por vários biógrafos de Hitler, afirma que Geli lhe havia confidenciado pouco antes de sua morte que queria afastar-se de Hitler definitivamente, que já não podia suportar o ciúme obsessivo, o confinamento, as exigências. Se isso for verdade, Strasser era um inimigo político de Hitler com razões próprias para o exagero. A discussão de 18 de setembro pode ter sido mais explosiva do que a versão oficial reconhece. O que está documentado de forma consistente é o efeito da morte de Geli sobre Hitler. Durante dias foi incapaz de funcionar. Seus assistentes temeram que se suicidasse também. O quarto de Geli, no Berghof, foi conservado exatamente como ela o havia deixado, com seus pertences intactos, flores frescas e retratos, até o final do regime, em 1945. Hitler mandou pendurar retratos de Geli, tanto em seu apartamento de Munique, quanto em seu gabinete da chancelaria em Berlim. Afirmou em várias ocasiões a pessoas de seu círculo mais íntimo que Geli havia sido a única mulher que havia amado em sua vida. Para a polícia de Munique, em 1931, o caso foi suicídio. Para a maioria dos historiadores também, embora com reservas sobre as circunstâncias exatas. Para alguns investigadores, que incluem Fabiano Massimi e vários autores que revisaram os arquivos disponíveis, a evidência é suficientemente anômala para manter aberta a pergunta. A documentação completa nunca esteve disponível, nunca estará. E isso transforma a morte de Geli Raubal em um dos mistérios mais pessoais e mais obscuros da vida de Hitler. Alois Hitler morreu em 3 de janeiro de 1903 em Leonding, perto de Linz, de um ataque cardíaco enquanto tomava seu café matinal em uma taverna local. Adolf tinha 13 anos. A notícia chegou à escola durante a manhã. O pai tinha 65 anos e havia sido inspetor de alfândega em Braunau am Inn, depois em Linz e em outros destinos ao longo de sua carreira. Era conhecido nos círculos locais por seu temperamento forte, sua ambição social e seu amor pelos cães e pelas abelhas, também pela distância emocional com seus filhos e, segundo vários testemunhos colhidos por historiadores, pelos castigos físicos. Em Mein Kampf,
Hitler descreveu seu pai com uma mistura estranha de distância burocrática e respeito formal. Relata as discussões sobre sua vocação artística. O pai queria que seguisse uma carreira de funcionário público como ele, sem mencionar afeto em nenhuma direção. Descreve como reprovou deliberadamente todas as disciplinas, exceto desenho, para forçar a mão de seu pai, e como Alois se recusou igualmente a ceder. O tom é o de uma rivalidade de vontades, não o de um relacionamento emocional. A palavra amor não aparece em relação ao pai. O historiador John Toland, em sua extensa biografia Adolf Hitler, 1976, colheu testemunhos de vizinhos de Haffeld e Leonding que lembravam ter escutado gritos do menino Adolf durante surras. A psicóloga Alice Miller, em Por Seu Próprio Bem, Raízes da Violência na Educação da Criança, 1980, utilizou o caso de Hitler como exemplo central do que ela chamava de pedagogia venenosa. O padrão de educação autoritária e humilhante que produz na criança, segundo sua teoria, uma estrutura psicológica de autoritarismo que se reproduz na idade adulta. O argumento de Miller, embora influente na psicologia popular, foi criticado pelos historiadores como simplificador e como tendente a reduzir fenômenos históricos complexos a traumas individuais. O que torna este mistério específico é que os testemunhos sobre o relacionamento entre Alois e Adolf Hitler são quase todos de segunda mão, lembrados por pessoas que na época eram crianças ou muito jovens e colhidos décadas depois dos fatos. O próprio Hitler nunca falou publicamente de seu pai com a franqueza emocional necessária para entender o que ocorreu entre eles. E os documentos da vida familiar em Haffeld, em Passau, em Lambach e em Leonding são fragmentários. Um dado menor, mas significativo. Quando Alois Hitler morreu, Adolf não mostrou o luto que se esperaria. Vários testemunhos da época assinalam que a mãe foi quem rompeu em prantos, enquanto o filho mais velho se manteve imperturbável. Anos depois, em conversas privadas colhidas pelas secretárias e colaboradores, Hitler falou de sua mãe com um afeto que não aparece em nenhuma referência ao seu pai. A influência formativa de Alois Hitler na psicologia de quem se tornaria Adolf Hitler é, paradoxalmente, o capítulo mais escuro de uma biografia que tem capítulos escuros demais. Adolf Hitler nasceu em uma família católica praticante em Braunau am Inn, cidade do Inn, na fronteira austro-bávara, em 20 de abril de 1889. Foi batizado no dia seguinte. Quando jovem, foi coroinha na abadia beneditina de Lambach. Em Mein Kampf, usou a expressão "a providência", com uma frequência que seus biógrafos analisaram em detalhes. Aparece mais de 40 vezes no texto, sempre como uma força que o havia escolhido, que o guiava, que o protegia. Em seus discursos públicos, o tom era consistentemente messiânico. No discurso de 30 de janeiro de 1939, no Reichstag, falou do nazismo como o cumprimento de um desígnio histórico que transcendia os homens individualmente. Mas em privado, segundo as conversas de sobremesa, ditadas pelo próprio Hitler a Martin Bormann entre julho de 1941 e novembro de 1944, durante as refeições no quartel-general do Covil do Lobo e outros locais, o tom era radicalmente diferente. Hitler qualificou o catolicismo como o maior engano da história e previu que, após a guerra, o Terceiro Reich acabaria com a influência da Igreja na Alemanha. Descreveu o cristianismo como um instrumento de enfraquecimento racial, uma imposição oriental sobre o espírito germânico. Falou do Papa com um desprezo que contrastava violentamente com a linguagem pública das concordatas diplomáticas. O que cria Hitler, então, se não era o catolicismo que professava publicamente? A resposta não é simples e provavelmente não há uma única resposta. Hitler era um apaixonado leitor de teorias raciais pseudocientíficas. Conheceu e assimilou as ideias de Houston Stewart Chamberlain, cuja obra Os Fundamentos do Século XIX, 1899,
Argumentava a superioridade racial ária a partir de um aparato pseudo-histórico impressionante e de Arthur de Gobineau. Essas leituras, combinadas com o ambiente cultural vienense do início do século XX, saturado de ocultismo, esoterismo e teorias sobre raças perdidas, formaram sua visão de mundo em uma fase precoce. A vinculação do nazismo com sociedades esotéricas é um fato histórico parcial. A Sociedade Thule, fundada em Munique em 1918 por Rudolf von Sebottendorf, cria na origem ártica da raça germânica e praticava rituais de inspiração nórdica. Vários de seus membros fundaram o Partido Operário Alemão, do qual nasceu o NSDAP. Anton Drexler, Rudolf Hess e Alfred Rosenberg foram membros da Thule. Mas Hitler nunca foi membro da Sociedade Thule e, uma vez no poder, proibiu-a. Em uma de suas declarações registradas por várias testemunhas, disse explicitamente: "Já proibi todas essas bobagens firmemente várias vezes. Todas essas histórias dos lugares de Thing, dos solstícios, da serpente de Midgard." A desconfiança era real. Quem sim era o verdadeiro apaixonado pelo esoterismo dentro da cúpula nazista era Heinrich Himmler, Reichsführer SS. Himmler fundou em 1935 a Ahnenerbe, Herança dos Antepassados, uma organização com 43 departamentos diferentes dedicados ao estudo do folclore germânico, da pré-história ária, das runas e do ocultismo. Financiou Otto Hahn em suas expedições aos Pirineus, procurando o Santo Graal entre as ruínas dos cátaros em Montsegur. Ordenou a expedição científica ao Tibete do biólogo Ernst Schäfer entre abril de 1938 e maio de 1939, que regressou com uma mandala Kalachakra e um pergaminho no qual o Conselho de Regência tibetano reconhecia Hitler como chefe dos ários. Requisitou o castelo de Wewelsburg em Büren, Westfália, para transformá-lo no centro cerimonial das SS, com uma sala de reuniões onde 12 cavaleiros das SS se sentavam em torno de uma mesa redonda de carvalho. Hitler tolerava tudo isso. Utilizava-o quando era politicamente conveniente, mas não o compartilhava. Sua visão de mundo era uma mistura de darwinismo social aplicado às raças, voluntarismo político levado aos seus extremos lógicos e uma crença em si mesmo, em seu próprio gênio histórico, em sua própria missão, que transcendia qualquer sistema de crenças externo. Isso era sua religião, ele mesmo. E a única questão que a psicologia não resolveu é se essa crença foi sincera ou instrumental.